Começa agora o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E em nossa jornada pelo livro de Efésios, chegamos ao capítulo 3, no qual o apóstolo Paulo desvenda o mistério do Evangelho, e você vai descobrir o que isso tem a ver comigo e com você. Por isso está no ar o Lições da Bíblia. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos que deixaram suas atividades, muitas tarefas, são professores, pastores e que estão aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E eu imagino que, como eu, você também está sendo abençoado pela presença deles. Nós estamos estudando a carta aos Efésios e são mistérios preciosos do Evangelho que são ali revelados, e a gente tem a companhia desses amigos que nos ajudam a entender aquilo que o grande apóstolo Paulo diz. E aqui à minha esquerda, o querido pastor Leonardo. Que bom que você está aqui com a gente, Leonardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É bom aqui estar com você e com os meus amigos, né? Pastor Olivares também, um grande amigo. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Me alegria estar aqui. Muito obrigado. E também o querido pastor Edmur. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Você vai fazer oração para a gente, por favor. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos agora um tempo de paz para poder estudar a sua palavra. Que o Espírito Santo nos auxilie no estudo, na compreensão daquilo que foi nos transmitido e que o Senhor nos abençoe para que esse texto venha ter vida em nosso coração. Isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. A carta aos Efésios, ela é muito preciosa, ela é muito rica. A gente tem estudado ao longo dessa temporada e percebido que o apóstolo Paulo, ele primeiro exalta a Deus, né, pela grandeza do poder de Cristo. A gente viu uma longa sessão em que ele vai falando da percepção que ele tem de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós vimos também a forma tão compacta, mas tão profunda em que ele descreve o processo da salvação, de que somos salvos, como somos salvos, por que somos salvos, para que somos salvos, isso no capítulo 2, né? E agora nós chegamos ao capítulo 3, em que as aplicações mais diretas do tema central da epístola começam a aparecer. Lembrando que nessa epístola ele está pensando na igreja como esse organismo vivo, multifacetado, composto por toda a humanidade, não só por um grupo específico. E para fazer isso, pastor Olivares, ele começa se apresentando as suas credenciais. Quem é ele para dizer aquilo que ele está dizendo? Bom, é interessante que essa apresentação pode ser entendida de diferentes modos. E por quê? Porque, por exemplo, se a gente vai para o verso 1 do capítulo 3, ele vai dizer: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Bom, aqui neste primeiro verso tem um problema, tanto no português como no grego. O problema é que estaria falando um verbo, sabe? Não tem um verbo. E o interessante é que essa falta de um verbo tenta nos mostrar que ele vai continuar falando alguma coisa, e que depois ele vai continuar falando no verso 14. Olha ali. No verso 14 diz: por essa razão eu me ponho. Agora colocou. Agora tem verbo. Agora tem verbo. Então, a pergunta é por que Paulo fez isso. Então, tecnicamente, isso é chamado de anacoluto, que é uma palavra um tanto feia, né, de pronunciar, mas a verdade é que significa uma sorte de discrição literária. É como se Paulo, vamos pensar, Paulo escrevendo a carta ou ditando a carta. Então ele começa a falar a carta ou a escrever a carta, e nesse momento ele quer, pode ser, são as teorias, que ele vai começar a dizer uma coisa que ele pensa que é boa. Então fala assim: prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então fala: olha, agora é o momento, vou começar a falar dos gentios. Outros falam que, na verdade, ele começa a falar e falou do verso 1 até o verso 14. E depois ele fez uma extensão do texto, a dizer que ele fala: olha, aqui está faltando uma coisa, eu vou colocar depois.
Interessante porque no pensamento da inspiração e revelação, ambas coisas são importantes, né? Porque o importante é o documento completo, feito, trabalhado, né? Mas qual seria uma terceira opção? A primeira opção seria que ele teve uma discrição mental. A segunda é que ele escreveu tudo, depois fala, não, vamos insertar depois. Ou a terceira seria uma questão mais retórica, dizer, olha, eu vou insertar isto agora, porque me parece que é importante. Por que é importante? Por causa dos versos anteriores. No programa passado, a gente notou a grandeza da misericórdia de Deus, do amor de Deus, os lugares celestiais, de estar lá assentado. E que Deus aboliu, derribou uma parede que separava os dois povos. Agora os que estavam longe, perto, estão juntos. E Paulo vai dizer, olha, agora vocês gentios são parte desse povo. Então ele vai dizer, olha, por essa razão daquele que falou. Então agora ele vai falar os gentios. Então essa discrição, ou essa inserção retórica, na minha opinião, tem a seguinte função, de dizer, vocês não pensem que eu estou contra vocês. Eu sou parte de vocês. Olha, novamente, eu não quero fazer teologia do futebol, mas eu sei que você entende melhor, né? Mas se eu pensar, por exemplo, que tem um carioca que é torcedor de algum time de São Paulo, ainda ele falando como carioca, e chegar para o Corinthians, sei lá, né? E falar, olha, eu venho aqui apoiar vocês, mas você fala como carioca, você é mais do Flamengo. Não, eu sou torcedor de vocês. Então, está dizendo, olha, depois de ter expressado o maravilhoso, a misericórdia maravilhosa, disse Deus maravilhoso, com vocês os gentios, agora, eu estou com vocês, eu sou parte do seu time, eu sou um apóstolo que foi chamado para servir vocês. Então, me parece que essa pequena discrição, que não é tão pequena, né? Porque abarca dos versos 2 até o verso 13, e que é fantástica, me parece que vai nessa direção, de enfatizar o fato de que ele está com esse grupo, retoricamente. Sim. Vocês não estão sozinhos. E eu acho muito boa essa ideia da retórica, que eu acredito realmente nessa hipótese. Tem um autor que eu já citei em outros momentos, olhando o pano de fundo do livro de Efésios como sendo Salmo 68, do Cristo vitorioso sobre as hostes do mal, né? Ele aqui vai fazer essa retórica, né? Ele falou, gentil, eu estou com vocês, e eu estou com você, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui prisioneiro, mas espera lá, então ele faz toda uma digressão para falar que ele é administrador das coisas de Deus, que ele conhece os mistérios de Deus, ou seja, ele está preso em cadeias, mas não está preso nesse mundo. Então, Cristo ainda é vitorioso, muito embora ele aparentemente esteja prisioneiro, mas ele de fato não é. Então, é retórico, né, para dizer, gentil, escute, Deus é mais poderoso, vale a pena. Exatamente. O autor da lição, do guia, ele propõe essa reflexão, né? Paulo ele quer tirar a imagem de um servo de Deus sendo subjugado e controlado por um império do mal. Então ele fala assim, gente, fica tranquilo que eu tenho alguém, se alguém me aprisiona, esse é meu Senhor. E aí vem essa lógica do Cristo Salvador e do Cristo Senhor, né? Onde existe alguém que rege minha vida, e não é o Império Romano. E tem essa questão também por trás, que é o significado da prisão, né? Para muitas pessoas poderia significar uma desonra, um motivo de, será que realmente essa pessoa carrega a mensagem de Deus? Porque ela está num lugar onde ela está sendo presa, ela vai ser acusada de alguma coisa, a prisão servia para esse objetivo, né? Então, Paulo ele faz questão de dizer para a sua audiência que o Senhor dele é quem o aprisiona. Se tiver algum tipo de prisão, eu estou preso no meu Senhor. Mas não deixem com que a minha prisão, né, a minha prisão romana, tire ou ofusque vocês do centro dessa mensagem. Né? Não deixe nenhuma desonra humana impedir vocês de ver a glória de Deus na minha prisão, onde eu estou. Né? Para enfatizar esse pensamento, seguindo também com a ideia aí do pastor Leonardo, é o fato de que Paulo, ele fala, não? Eu, Paulo,
prisioneiro de Cristo Jesus. Perfeito. É interessante isso, enfatizando o que você estava falando, porque a verdade é que, tecnicamente, ele não era prisioneiro de Cristo Jesus. Tecnicamente. Tecnicamente, ele era prisioneiro do Império Romano. Sim. Tecnicamente, ele estava esperando sua audiência em frente de Nero, né? Do imperador. Mas ele vai dizer, olha, aqui você tem duas opções na vida, né? Conhecer o controle de Deus ou pensar que tudo é uma doidez no mundo. Então ele vai dizer, olha, eu sou prisioneiro do Império Romano. Eu sou prisioneiro de alguém que me colocou aqui. Agora, isso que você estava falando me parece que é impressionante em muitos sentidos, porque a gente tem essas opções na vida de pensar de que o que acontece na vida da gente por causa do destino, né? A gente fala, né? Mas Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui porque Deus me permitiu estar aqui. E Ele está no controle da minha vida, ainda que eu estou preso. E isso é até interessante, porque para nós falar assim, olha, eu estou me controlando a minha vida porque eu sou o gerente deste banco, porque eu sou o chefe, o dono desta empresa, né? Deus está no controle. Mas quando você está ali no chão mesmo, né? É mais difícil. Eu acho que a gente poderia discutir o significado dessa expressão de Cristo, prisioneiro de Cristo. Pelo menos 2 sentidos estariam presentes aqui. E os 2 são igualmente possíveis e positivos, né? Prisioneiro de Cristo, número 1. Ele é preso a Cristo no Evangelho. Então, ele é, como ele disse, é servo de Cristo, Cristo é o Senhor dele. Esse é um primeiro sentido positivo. Ele está desprezando a prisão romana. O segundo sentido, também possível, na minha visão, é eu sou o prisioneiro que pertence a Cristo. Então, existem vários prisioneiros aqui, mas eu sou aquele que é de Jesus Cristo. Então, de igual maneira também, ele enfatiza o fato de Cristo ser o mais importante na vida dele. E eu queria aproveitar e destacar um ponto com vocês ainda no verso 1, que é a causa pela qual ele está prisioneiro. Ele diz que ele é prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Então, ele está relembrando o fato original ou os fatos que levaram à prisão dele, desde o problema lá no templo, em Jerusalém, em que os judeus o acusaram, não é, que ele estava fazendo algazarra ali no templo por ter introduzido gentios. Olha, ter introduzido gentios no pátio do templo, onde gentios não podiam entrar, e ali houve uma sedição, houve um problema, ele foi acusado, ele apelou para César e, por ser também cidadão romano, acabou indo para Roma, e lá ele encontrou a sua condenação. Então, olha, ele está lembrando, olha, eu estou mostrando para vocês que não existe separação entre judeus e gentios, não existe mais aquele muro que os judeus dizem que tem lá em Jerusalém, e eu estou aqui preso porque eu passei a minha vida inteira pregando que não existe mais a separação, que não existe mais essa separação. Eu estou pregando com as minhas algemas em Cristo que vocês são livres. Eu achei muito interessante ele se apresentar e mostrar a causa, né, pela qual ele está preso. Prisioneiro por amor. Por amor. É um tipo de prisão, assim, muito interessante. Às vezes um marido fala para a esposa fala para o marido assim, sou prisioneiro do seu amor. Do amor é bom. E Paulo, em diversas ocasiões, ele diz abertamente, Paulo, servo de Cristo. Essa palavra servo, uma tradução em português assim, para abrandar a situação, mas a palavra que está por trás é escravo. Ele diz, eu sou escravo de Jesus Cristo. E por amor. Depois ele vai dizer, você escolhe, eu vou ser escravo de um lado ou vou ser escravo do outro. Eu preferi ser de Cristo. E aqui, preso por amor. Uma coisa, pensando que você estava... Desculpa, você ia falar aí. Não, pode. Okay. Você estava pensando o que você estava dizendo sobre essa questão de escravo, né? E ser prisioneiro de Cristo. Então, tem vezes que eu sou até questionado. Mais uma vez eu fui questionado pelo fato de eu falar, olha, a palavra, na verdade, porque o Leonardo falou uma coisa assim que não tem dúvida, de fato, no mundo
léxico do Novo Testamento. A palavra doulos. Que a palavra doulos tem um significado claramente de escravidão, ok? Não tem significado de servo, porque servo você pode parar de trabalhar e ir para a sua casa. Escravo você é um objeto, etc., né? Então, é muito forte pensar nisso. Então, as pessoas falam, mas pastor, já pensou ser escravo? Isso é impoliticamente correto? Não é bom falar dessas coisas, os detalhes? Mas minha questão também, como ser um prisioneiro, não? Como você vai ser uma pessoa que se gloria em ser um prisioneiro? Que coisa estranha. É melhor ser escravo do que prisioneiro, nesse contexto aqui. Pois é, até, não? Mas sabe qual é a questão? Que as pessoas que questionam o fato de ser um escravo de Cristo é que você tem que sempre olhar para o dono. Se você olhar para o dono, você é um escravo que pode ter ido embora. Então, se você ser um prisioneiro de Cristo, é porque você optou seguir essa vida e que Deus falou. Você pode tomar outra opção, Paulo. Você pode fazer outro trabalho. Então, ser um escravo de Cristo, a gente não tem que pensar na palavra escravo, tem que pensar no dono. Claro. Porque o dono é misericordioso, é amor, é diferente. A questão de ser um prisioneiro dele, que ele seja aquele que nos tem nas gemas, pensar, olha, a ideia é diferente, é outro conceito. Então, se nós pensamos nisso, quer dizer que Paulo, na verdade, estava se gloriando porque ele tinha o melhor carcereiro, né? Nesse caso, que seria o Senhor Cristo. E eu acho que o argumento da unidade entre culturas diferentes numa só igreja, né? De modos de pensar diferentes numa só igreja, entre gentios e judeus, ele ganha ainda mais força quando Paulo exalta, ele relembra os seus ouvintes, voltando ao fato de que ele estava preso. Sim. Então, gente, olha só, eu estou orando, oro e escrevo para a unidade de vocês. Olha para mim onde eu estou. olha a minha situação. Olha a minha condição. Esse tipo de amor que eu tenho por vocês, de carinho que tenho por vocês, é o que também eu gostaria de ver em vocês. E olha a minha situação. A minha situação pode me dizer que todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou. Mas digo para vocês, o modelo de amor que a gente tem não é uma pessoa falha. O modelo de amor que nós temos é o nosso Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Dependendo de quem é o seu Senhor, né? A escravidão pode ser boa. Por mais contraditória que seja essa frase, né? Porque, lógico, escravidão, os dois contextos são diferentes. Mas, resumindo, ser escravo de Cristo é um privilégio. É um privilégio. Né? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a carta aos Efésios, que está uma bênção. No bloco anterior, a gente trabalhou o verso 1 do capítulo 3 e a gente viu o apóstolo Paulo se apresentar como prisioneiro de Jesus Cristo por amor dos gentios. Que descrição mais amorosa, né? E tão enfática também para mostrar o ponto que ele está apresentando aqui na carta. Não há mais separação entre judeus e gentios e eu entreguei a minha liberdade civil para enfatizar isso, que quem sabe poderia ser um resumo daquilo que a gente disse no bloco anterior. Mas, pastor Leonardo, ele não falou só o verso 1, ele continua. A gente vai agora avançar do verso 2 até o verso 13 nesse bloco. E aqui no 2 aparece uma palavrinha importante, a palavra dispensação da graça. A palavra dispensação. Qual é a sua visão sobre esse termo? A palavra dispensação não é uma palavra muito usada no vocabulário brasileiro, eu acho interessante até, talvez porque a tradução é antiga, mas vem de uma palavra grega que todo mundo sabe, oikonomia. Oikos é casa e nomos lei, ou seja, como você gerir uma casa. É economia, poderia Economia, todo mundo sabe o que é. A economia de uma casa, mas economia envolve mordomia, administração. Então, quando ele fala de economia da graça de Deus, ou seja, como é que se administra a graça de Deus, a administração da graça de Deus foi confiada a ele. Essa é uma coisa muito profunda, que a graça de Deus, mas para cada pregador, a administração dessa graça nos foi confiada. A administração da graça pode ter várias conotações. Uma delas é como é que Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo
trabalham a salvação. Deus que dá, Jesus Cristo que executa, o Espírito Santo que aplica. Mas agora tem um outro aspecto, que é o ser humano que propaga. Então, eu acho interessante você entender dessa economia da salvação, que é falado em termos de jargão técnico, que aqui é usado dispensação, mas cada ser humano está participando dessa graça maravilhosa divina. Interessante que, só um parênteses, você continua. A gente às vezes foge da palavra dispensação por causa do dispensacionalismo, que é uma interpretação teológica um pouco problemática, né? E a gente também foge de economia para não cair no jargão financeiro. Então parece que a palavra fica meio perdida, né? A palavra aparentemente é administração. A administração para mim é melhor. A administração da graça. Administração. Mordomia também seria boa, mas mordomia ficou uma coisa bem antiga, né? Que o pessoal também já vai cair... Mordomo e tal. Também mordomia... da mordomia, não né? faz nada, né? A administração acho que é boa. realmente a mais fácil de se entender. O que eu acho bonito é Deus, na economia da salvação, na administração da salvação, Deus dá, Jesus Cristo executa, o Espírito Santo aplica na nossa vida e nós propagamos. Então, nós fazemos parte da administração da graça de Deus. Poxa, isso é muito bonito. Isso é bonito demais, porque ele está reconhecendo que ele, agora vamos usar o jargão mais adventista, ele é um mordomo da graça, né? Então, assim, Deus tem um tesouro, e confiou a ele a administração desse tesouro. Qual que é o tesouro? A graça. Então, Paulo, agora você vai repartir essa graça com as pessoas. Bom, falando nesse assunto, eu não poderia deixar de lembrar aos nossos telespectadores que estão acompanhando esse programa e que estão recebendo uma porção da graça de Deus que o apóstolo Paulo está administrando aqui em sua epístola. E se você deseja conhecer todos os meandros dessa graça, todos os pontos dessa graça, você precisa estudar a Bíblia de forma sistemática, né? Então eu quero apresentar para vocês este material desenvolvido com muito carinho para você conhecer a administração da graça de Deus, né? Por exemplo, aqui, entre tantos temas, tem um tema que a gente chama de mordomia ou administração da vida. Por exemplo, você vai aprender princípios e valores da palavra de Deus que vão ajudar você a administrar corretamente os recursos financeiros que Deus colocou em suas mãos para que eles sejam bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Você vai aprender sobre dízimos e ofertas, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto, não é? Qual a importância disso para a sua vida, como fazendo essas coisas você pode ser mais feliz e alcançar a verdadeira prosperidade. Então, eu acho que você não pode perder esse material, viu? Como é que faz para você ter essa bênção na sua vida? Nós vamos administrar na graça, né? É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, preencher um pequeno cadastro, a gente vai ter acesso ao seu endereço e vamos mandar sem custo nenhum para você, porque os Anjos da Esperança já estão financiando essa bênção na sua vida, tá bom? Então, fica aí a nossa recomendação carinhosa para você. Bom, a gente estava falando sobre o apóstolo Paulo, pastor Carlos, se reconhecendo como dispenseiro da graça. Que coisas mais aí você destaca nesse texto tão importante? Bom, de fato, o verso 8, eu gostaria de ir para o verso 8, para sublinhar essa questão da dispensação na administração da graça, né? Verso 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual a dispensação, novamente, né? A administração do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Um detalhe aqui que talvez nem todo mundo nota, e é interessante, é pensar essa questão que fala que eu sou o menor de todos os santos, né? A mim, o menor de todos os santos. A apócrifa, sabe? A apócrifa, especialmente do segundo século, a apócrifa é o Novo Testamento do segundo século. Tem um texto chamado de Os Atos de Tecla, e aí se descreve, em teoria... É um livro apócrifo. É um livro apócrifo, um ato apócrifo, né? Tá. Dos apóstolos. Um livro dos Atos dos Apóstolos, mas Isso, não canônico. Não canônico. E se descreve que o apóstolo era careca, né? Era careca. Que o apóstolo Paulo era careca? Era careca, com um narigudo também, né? Nariz grande, e que era pequeno. Isso é interessante. E essa é uma questão que alguns pensam que Paulo está dizendo... O menor dos apóstolos. Porque está falando assim, eu sou o mais baixinho dos apóstolos, né?
Mas a verdade não tem que ver com o tamanho dele. Tampouco tem que ver com o fato de que Paulo significa pequeno em latim, né? Tampouco tem que ver com isso, porque a verdade é que o nome, que seria o cognomen, né? Em termos técnicos, a trinômina, era recebido pelos pais, né? Então seria estranho, toda criança é pequena já, né? Sim. Então seria estranho que seria muito pouco legal que Se bem que ele se chamava Saulo, né? É isso, mas esse era um nome judeu, não? Mas como romano, ele tinha 3 nomes. E os pais também deram o nome de Paulo nessa Isso, então, mas o nome não era nome, né? Paulo, na verdade, é um cognome, né? É dizer que é uma sorte de descrição própria do primeiro século no mundo romano. Então, mas significa pequeno, mas tudo bem. Mas aqui, na verdade, se a gente pensa em termos históricos, pensando nessa história que vocês estão contando e que estamos refletindo na história de Paulo no livro de Atos, ele é chamado depois dos apóstolos, né? Ele é chamado no final. Primeiro são chamados Pedro, João, os grandes, né? E ele é chamado depois. E ele é chamado depois com uma função especial, a função de pregar o evangelho não para os judeus, que os apóstolos estavam fazendo, segundo o livro de Atos, né? Até quando Pedro vai para a casa de Cornélio, ele fala, olha, eu não teria que estar aqui, não? Você lembra? Sim. Eu não teria que estar aqui. Eu teria que estar em outro lugar, porque estar com você já isso me contamina, né? Mas agora entendo que... E começa a entender tudo. Mas já Deus tinha chamado Paulo. Então, pensar nisso é, novamente, em termos retóricos, é dizer, olha, eu sou a menor e fui chamado depois, mas eu fui chamado por vocês, para estar com vocês, para pregar para vocês, para administrar esta graça que me foi dada. Então, é interessante pensar nisso, porque nos ajuda a pensar que tem pessoas que podem ser chamadas depois, né? Podem ser pequenas e ainda assim podem pregar o Pois evangelho. é. Pode ser administradores da graça de Cristo. Sim. É demais. É que eu acho que também, assim, Paulo, ele está sendo bastante, eu acho que, comedido na hora de falar aqui, né? Ele está abaixando um pouco a bola, porque ele foi chamado para, talvez, fazer umas pregações mais difíceis e mais complexas para um judeu natural, né? Ele foi enviado ao mundo Pagão. Ao mundo pagão. Então, ele fala menor, até o autor da lição, né, ele comenta isso, né? Quanto mais você se aproxima de Cristo, menor você se sente, pelo tamanho da glória dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma tarefa muito difícil para ser cumprida. Quebrar muitos padrões e muitas regras para, de fato, aceitar o padrão e as regras de Cristo, para conseguir fazer o que ele fazia, né? Mas, e aí tem um ponto importante, né? Para uma missão desse tamanho, é necessário uma revelação também desse tamanho. Por isso que ele chama de mistério, né? O mistério de Cristo. E ele fala no versículo 6, né? A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, para quem está nos ouvindo aí, isso é legal pensar. Para algumas tarefas complexas e difíceis, é necessário um tipo de revelação e de relacionamento com Cristo, que vai ser o suficiente para a gente cumprir essa tarefa. Isso é importantíssimo. A tarefa difícil, ela é precedida por uma revelação importante de Deus. E Paulo vai confiante nessa visão, nesse encontro com Cristo, né, para fazer o Evangelho se espalhar. E essa revelação, ele vai dizer no verso 10, que para mim é um dos versos mais bonitos dessa parte. Ele vai dizer que pela igreja esse mistério agora é revelado. Ele chama de sabedoria. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Muita coisa bonita aqui. A revelação na igreja. E que sabedoria é essa? A gente tem que ir para os capítulos anteriores, em especial o capítulo 2, onde vai falar que nós éramos escravos do mal, fomos pela graça salvos, para glorificar o nome de Deus e para as boas obras. Então, como é que Deus tira pessoas, porque quem pecar vai morrer, como é que Deus tira pessoas que foram destinadas à morte e torna cada um deles como herdeiro das mansões celestiais que podem se assentar no trono de Deus? Como isso? Ele diz, essa é a sabedoria de Deus sendo revelada. Como é que Deus consegue ao mesmo tempo ser amoroso e justo? E em mim e você,
que eu acho bonito, para todos os principados e potestades, ou seja, todos os poderes, senhorios, quer seja da terra, quer seja do universo, quer seja do ar, bons e maus, é revelada na minha pessoa, na sua pessoa. Quem está nos assistindo agora, quando nós somos salvos, é Deus revelando que Ele de fato é sábio. Ele ama a sua criatura, Ele consegue. Uma criatura que errou, poder ter vida eterna. Eu fico assim, maravilhado com a sabedoria de Deus. Deus é tremendo, louvado seja o nome dEle. Amém. Só pegando essa ideia, porque ainda a gente está na digressão, né? Nesse anacoluto, né? Vamos pensar... Essa grande digressão que ele fez. É que Paulo está enfatizando que ele é o apóstolo dos gentios, etc., e que ele foi enviado para eles, e que o propósito dele é essa administração da graça, etc. No verso 13, é interessante, porque diz assim: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Olha, de novo. De vocês, isso. Pois isso é motivo de honra para vocês. A grande pergunta é como uma prisão pode ser um motivo de honra para os cristãos que estão escutando essa carta. Porque, obviamente, para nós é algo distinto, né? O fato de você estar na prisão. É que, de vergonha, né? De vergonha e de derrota. É derrota, porque você está perdendo aqui, né? Aqui o grande herói que eles têm, ele está perdendo a batalha. É como se você está pregando de uma coisa, você está finalmente vivendo outra, né? Mas Paulo está dizendo, não, é verdade. E, novamente, uma questão simplesmente certo retórica, porque no começo já falou, ele é capricheiro de Cristo. Então, quer dizer que Deus está no controle de tudo, mas essa questão de não desanimar é talvez, estou tentando aqui, é uma especulação, porque a gente não pode pensar muito como é que foi feito, mas pensar que a igreja, finalmente, de algum jeito ou outro, estava um pouco triste por causa de que seu grande herói, aquele que fundou a igreja, estava nas gemas, num lugar distante, não perto deles, pensando que essa vitória não tinha sido ganhada. Mas já Paulo, com toda essa questão aqui que o Leonardo falou, certo? Falando assim, olha, mas a verdade é que Deus é, de fato, né? Versículo 10, novamente, a parte final, se torna conhecido dos principados e das potestades nas regiões celestiais, olha. Então, ele está novamente, olhem para cima, né? Olhem para cima. Quando está acontecendo isso, vocês olham para mim, mas vocês têm que pensar que a história é distinta, minha história é distinta. E aí, só para seguindo aqui a linha, o grande argumento da derrota do mal é a unidade da igreja. Porque a igreja é atacada, mas ela continua unida. A igreja é ferida, mas ela continua unida em amor. A igreja passa por ataques sérios e severos, mas ela continua unida. Então, o argumento de Cristo na terra, frente à maldade, um dos argumentos, né? Frente à injustiça e às mazelas da vida, é uma igreja unida. Né? E por quê? Porque eles não teriam... Esse povo talvez não tenha motivo de viver em harmonia, em comunhão. Porque a humanidade tem muitas diferenças, né? Muitas correntes de pensamento, mas a prova de que existe um único pastor é uma igreja que escuta um único pastor. Né? E isso é poderoso. Sim. E eu acho que quem já participou de uma igreja vibrante, de uma comunidade, de um grupo, uma família viva, sabe o tamanho do poder de uma igreja. Então, a unidade da igreja é a derrota do mal. É por isso que ele diz aqui no verso 10, já foi citado, né, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Ou seja, ele estava em Roma, a sede dos principados e potestades do mundo. Mas a igreja que está nos lugares celestiais em Cristo, unida, pode agora divulgar multiforme, ou seja, a sabedoria de Deus que se expressa de várias maneiras, inclusive em um homem preso. Deus tem jeitos estranhos de se pronunciar, né? Verdade. E um homem preso está expressando a sabedoria gloriosa de Deus. Na realidade, uma pessoa presa, pregar dessa maneira é muito mais poderoso do que alguém livre pregando essa mesma mensagem. E aí ele conclui dizendo o seguinte, olha, não deixe que isso seja em vão. Porque eu imagino que os cristãos efésios, os gentios, estavam sob pressão também de judaizantes, né? Vocês têm que se circuncidar, hein? No jeito que vocês não estão salvos, não. Né? Porque essa é a discussão que vai aparecer em Gálatas, mas está permeando toda a cristandade. Então, olha,
não deixe que minhas algemas se tornem em vão. Então, não desfaleçam no meu sofrimento. Por favor, mantenham-se firmes, porque eu estou preso para que vocês sejam livres. Para que vocês sejam livres. Eu queria fazer uma recomendação para você, aproveitar esse nosso bate-papo aqui, lembrar da lição da Escola Sabatina. Você já tem a sua assinatura, você pode assinar também isso aqui, para chegar na sua casa cada trimestre esse material tão abençoado. Você também pode comprar avulso a cada trimestre para você acompanhar. Não perca esse material que vai abençoar muito a sua vida e a sua família, e você vai ter o guia de estudos do Lições da Bíblia na sua casa, para você acompanhar nosso debate, que já chega no programa na sexta-feira, já com a sua lição aberta. Olha, os pastores estão falando o que está aqui, é bem legal isso. Eu recomendo que você tenha. Como é que faz para adquirir? É só acessar cpb.com.br. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Lições da Bíblia, que está uma delícia estudar a Palavra de Deus aqui na carta aos Efésios. E a gente viu no bloco anterior o apóstolo Paulo apresentando as suas credenciais, ele também apresentando a sua argumentação de que ele se tornou dispenseiro, ou seja, o responsável pela dispensa da graça. Tem uma dispensa na sua casa, onde você coloca a comida, coisa boa para você administrar para os seus filhos, a geladeira, né? Então, são as bênçãos de Deus que o apóstolo está usando aqui nesse exemplo, que diz, olha, eu que sou administrador disso, tá? E Deus mandou entregar tudo para vocês, porque Ele ama vocês igualmente, gentios e judeus, não tem separação. E ele foi expressando isso, inclusive com a sua própria condição. Olha, inclusive eu estou preso, para que vocês saibam que vocês são livres hoje. E a gente vai seguir, porque agora ele vai orar, né, Edmundo? E vamos fazer uma dinâmica diferente. Vamos lá. Vou pedir para você ler Efésios 3, 14 a 21. Então, pessoal que está em casa, abra a Bíblia aí, corre um pouquinho, porque nós vamos ter uma leitura de uma sessão um pouquinho maior, mas ela é preciosa. E a gente vai ouvir aqui nessa voz de locutor aqui do Edmundo, né? Estou sabendo agora disso. Verso 14 fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interno. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que oração linda, hein? Amém. O que você destaca aí, Edmundo, para a gente começar a nossa conversa, a nossa rodada? Paulo, ele vislumbra, né? Ele retoma a oração, ele vislumbra essa experiência de amor e de conexão com Deus o Pai e na influência do Espírito Santo. Ele quer trazer, eu acho que de novo para os seus ouvintes, né? A essência da nossa fortaleza, daquilo que realmente pode trazer a paz para o nosso coração. Se Paulo está na prisão, onde ele está, e ele pode falar o que ele está falando, e ele pode pensar no que ele está pensando, né? Eu creio que essa seja a fonte primária da razão da nossa paz e da razão da nossa vida em Cristo. Sempre lembrar que existe um Deus totalmente poderoso que está guiando a nossa vida, que não perde o controle das coisas. E Deus é suficiente para a minha alegria, né? Eu lembro até o professor aqui, Olivares, falando sobre a tentação que nós temos de encontrar alegria em alguma outra coisa a não ser na pessoa de Deus. Essa é uma tentação que transcende todos os tempos. Parece que nessa oração Paulo quer relembrar que não existe circunstância ideal para ser feliz a não ser aquela em que a gente encontra em Deus a nossa felicidade. E encerrando, vou lembrar de novo o Tim Keller aqui, ele fala assim: se você não encontrar o que você precisa em Cristo,
você vai procurar isso em outro lugar, em outro alguém. Porque a busca é incessante, né? Mas em Deus, a gente tem a fonte real, a fonte viva, né? Daquilo que a gente precisa. Muito legal. Eu estava pensando na última frase que você falou do Tim Keller, né? Que você fala em alguém, né? Se você não achar em Deus, você vai para alguém. Interessante que do verso 14 do verso 21, a gente escuta a Trindade falando também, né? Tem o Pai, tem o Espírito, tem Cristo. Isso. Então não tem objetos. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente pensa que a tentação é só uma questão de objetos, mas também não uma pessoa. É seguir um inimigo, né? Um indivíduo, alguém que ele pensa estratégias para que nós possamos ser tentados, ok? Isso é interessante porque por causa do verso 16, porque diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que estejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Então, as grandes lutas que nós temos, a presença do Espírito é fundamental. É fundamental. É dizer, sem o Espírito, a gente perderia cada batalha. Deus está preocupado da salvação do ser humano, mas o Espírito está conosco aqui, né? Presente conosco. E Ele é a chave, Ele é a pessoa. Isso é interessante. Eu estava pensando no que você falou, né? Que a gente vai para alguém e esquece de outro alguém que está do nosso lado, o Paráclitos, não? Aquele que está do nosso lado e que sempre está disposto a nos ajudar. Por quê? Porque finalmente é uma questão de tentação, na verdade, né? Nós vivemos num mundo que tenta demais. E a chave seria na presença do Espírito. E por quê? Na minha versão diz assim, eu gosto dessa versão, na Nova Almeida atualizada, diz no íntimo de cada um. É dizer que uma operação interna, uma operação interna do Espírito agindo na minha vida e trabalhando na minha vida para eu ser o melhor testemunha, né? Pensando no contexto paulino. E é lindo isso. Logo no verso seguinte, agora quem habita é Cristo. E quando você vai para o verso 19, agora somos tomados da plenitude de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando no ser humano, que é chamado de templo, de edifício, de santuário de Deus. Muito legal. Essa concepção de santuário de Deus é fundamental para se entender o que é igreja. Quem sou eu? Nós somos santuários vivos, ambulantes da Trindade. É uma coisa muito séria. Eu vou cuidar de como eu durmo, como eu como, como eu falo, como eu penso. Ginástica, tudo na vida. Eu tenho que entender também sacrifício, adoração, né? Sacerdócio, a minha vida inteira. Isso aqui é muito importante. Deus habita em nós. Amém. Isso é um milagre. Não tem como você entrar numa igreja e não querer mais que as pessoas olhem para você e vejam só você. Não tem como. Quando entramos e fazemos um pacto com Cristo, as pessoas vão querer ver Cristo em nós. Pastor Vinícius, uma coisa que me veio aqui à mente é que ao mesmo tempo que Paulo se considera aquele que cuida dessa dispensação, né, da administração da graça de Cristo na Terra, também tem o outro lado da história, né? O Espírito Santo administrando em nós todas as glórias e bênçãos de Cristo conquistadas na cruz. E isso é poderoso. Existe um Deus chamado Espírito Santo que administra em nós todas as riquezas de Cristo, tudo que foi conquistado na cruz. Aplica na nossa vida. Aplicado. Esse para mim, eu chego até a me arrepiar, porque é um dos grandes milagres de Deus. A glória de Deus está nisso que Paulo fala, que é mediante o Espírito no homem interior, Cristo vai habitar em vocês. O Cristo encarnado em vocês, caminhando com vocês. Por isso que Paulo tem hora que ele confunde até a identidade dele, né? Ele não sabe se ele é Paulo ou se ele é Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que ele pode falar isso? Se não for Deus, Espírito Santo administrando nele a identidade de Cristo. Percebe? Então, essa é a graça gloriosa de Deus, que também cuida de nós com muito carinho, né? Muito bonito. Para sublinhar aquilo, pensando naquilo que o Leonardo falou também, o verso 20 me parece que é maravilhoso em muitos sentidos.
por causa de que muitas vezes nós restringimos o poder de Deus. Falamos, pode ser, pode não ser, mas o verso 20, na minha versão, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, olha ali, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, olha, até a gente, se tem amigos, amigas em casa, tem que sublinhar esse verso, né? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Esse verso é um verso que você pode fazer uma semana de oração, sabe? Uma semana de oração. A gente poderia lembrar, né? Não haverá impossíveis, Maria disse isso, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Ninguém pode duvidar do que Deus pode fazer, né? Amém. Eu estou com um caso impossível na minha vida, na minha família. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos por causa do poder dele que opera não na vida do outro, não lá no céu apenas, Privilégio, né? não lá no Mar Vermelho apenas, não lá no Monte Sinai apenas, não lá nos milagres de Jesus apenas. Esse poder está operando no íntimo, né? Em nós. E veja, ele está preso. O que ele mais quer, talvez, seja ir para lá, ser livre. Mas ele vê que o maior poder de Deus não é tirar cadeias feitas de ferro, mas é conseguir transformar alguém preso do inimigo em cidadão do reino celestial, em reis e rainhas que sentam no trono do santuário celestial, dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas a ironia... Para Deus... Desculpe. Não, tudo bem. Não, falando que a ironia seria que a Bíblia é um livro dos impossíveis, né? Sim. É o livro dos lugares celestiais impossíveis. Tudo o que é feito, muitas vezes, é feito em termos de aquilo que é impossível ser feito. A questão de Maria, a questão de Elizabeth, a questão de Sarai, tem um monte ali, né? Mas Deus fazendo aquilo que é impossível para pessoas que finalmente não eram o melhor. Porque não existem, Leonardo, não existem prisões mais terríveis do que as prisões que o pecado pode trazer na vida de alguém. Verdade. A algema de um vício, né? Verdade. Que isso, a pessoa está sentindo, não dá. A gente está falando para... É que a gente às vezes não... Tem gente assistindo esse programa agora que está preso na pornografia, preso na dívida, de um outro lado, né? Preso em ansiedade, o próprio ego, em idolatria própria, né? E olha, a gente podia fazer uma lista extensa de vícios terríveis que aprisionam. Tem gente que pode estar pensando e cogitando a possibilidade de suicídio agora, está assistindo aqui pensando, é a última vez. Mas que bom poder olhar a palavra de Deus e ouvir Deus dizendo que Ele pode fazer tudo, inclusive libertar a pessoa que está nos assistindo agora da prisão mais terrível na qual ela mesma se meteu e se deixou algemar. Eu me lembro muito bem das penúltimas palavras do meu pai. Ele lutou com câncer um bom tempo, de uma maneira muito dura. Na última internação, uns 2 dias antes dele descansar, ele disse, eu diria que essas palavras aqui, mas com... O tom dele. Da maneira dele, disse, meu filho, se Deus quiser me curar, Ele me cura. Ele já ressuscitou pessoas, Ele me cura. Ele tem poder. Ele tem poder. Poder que opera em nós. Pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí ele vem para esse infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz, mas se Ele quiser que eu descanse, Ele já foi tão bom para mim a minha vida inteira, que eu tenho certeza que a próxima vez que eu abrir meus olhos, eu vou ver a face de Jesus. Louvado Isso é infinitamente mais. Glória a Deus. É não olhar para cadeias, para a doença, para a dor, mas é olhar para o propósito divino, que a gente não entende muitas vezes, e que Deus sabe o fim desde o princípio, e disse, Luiz Nunes, está na hora de descansar. Bem-aventurado quem descansa no Senhor. Mas eu tenho certeza de que a próxima vez que você abrir os olhos, você vai ver a face de Jesus. Eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de ter conhecido seu pai. Eu estou emocionado junto com você aqui,
porque eu aprendi a amar aquele homem e aprendi muito do Evangelho com ele. E o que você está falando é uma realidade plena e nós queremos um dia reencontrar com ele. Amém. É assim que a gente vai concluir hoje, pensando nesse amor divino que a gente não pode mensurar nem altura, nem largura, nem profundidade. A gente não consegue entender todas as dimensões do amor de Deus. O apóstolo Paulo ficou preso num cubículo. Acredita-se que na prisão marmetina em Roma, né, é um local úmido, estreito, baixo, um lugar horrível. E é possível que ele estivesse no local, ou ali ou no local semelhante. Mas ele estava pensando nas dimensões, quem sabe olhando para aquele cubículo e pensando nas dimensões de algo muito superior àquelas paredes. As dimensões extraordinárias do amor de Deus. E este amor de Deus, infinitamente mais do que você pode sentir, do que seu coração possa comportar, ele está disponível para você nesse momento. Então está na hora de você se abrir para Cristo, está na hora de você permitir que Ele liberte você para que você seja aprisionado nesse amor maravilhoso. Essa bênção extraordinária do Evangelho está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.